Boa noite a todos. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2019. Vamos dar início à nossa 10ª aula de resolução de questões, do Paraná. A gente está vendo muita coisa, hein? Já dominamos bem aí as leis notariais. Ontem nós vimos, o regimento de custas, né? E hoje vamos continuar aí com a nossa prova da Consulplan. Essa prova da Consulplan a gente vai fazer a partir da questão 5, correto? Então vamos lá. Questão 5, e são 22 questões de direito notarial. Então a gente vence essa prova hoje. São menos questões. Acerca dos livros das serventias extrajudiciais, marque a alternativa correta. A Lei Federal número 11.419 dispõe que os livros cartorários e demais repositórios dos órgãos do Poder Judiciário poderão ser gerados e armazenados em meio totalmente eletrônico. Isso está correto. Eu vou abrir aqui para os senhores acompanharem comigo. Deixa eu colocar esse meu código aqui. E eu vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Ok. Vamos lá. Eu tenho aqui a Lei 11.419. Eu vou compartilhá-la com os senhores. Essa lei trata da informatização do processo judicial. Compartilhar aqui com os senhores. Informatização do processo judicial. Altera o Código de Processo Civil de 73. Essa lei é uma lei de 2006. E essa lei diz que o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças, será admitido nos termos dessa lei. Então, a gente sabe o que é meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos, transmissão eletrônica, assinatura eletrônica, pode ser uma assinatura digital. Esse artigo é o artigo gerados e os livros cartorários e demais repositórios dos órgãos do Poder Judiciário poderão ser gerados e armazenados em meio totalmente eletrônico. Esse aqui é o artigo 16 dessa lei, artigo 16 da Lei 11.419, né? Os livros cartorários. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa pertinente aos cartórios. Tratando-se de cópia digital de título executivo extra ou outro documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá o seu depósito em cartório. Cartório, Secretaria Judicial, cartório, os livros cartorários. Letra B. O livro não poderá ultrapassar o limite de folhas, de modo a permitir a finalização do último ato praticado, fazendo constar da folha de encerramento menção à continuidade do registro em livro subsequente. Isso é falso, porque se você está a praticar um ato e termina o número de folhas, você pode sim continuar naquele livro sem a necessidade de fazer o termo de encerramento e abrir novo livro. Vamos dar uma olhada aqui no Paraná, no nosso código de normas, né? Você olhou já quem é essa? Parece que no Paraná não pode, não. Não pode? Aqui? Peraí, vamos ver aqui. Livros de escrituração. Tem que escrever em branco. 22. Isso aqui em Minas pode, mas eu acho que Minas pode. Peraí, deixa eu só aqui na página 22. Livros de escrituração. Vou aumentar aqui para a gente seguindo aqui na nossa regra. São livros e arquivos obrigatórios, já sabemos, além dos visitas e inspeções, o DARD, comunicação de selos, recolhimento do FUNSEG, geral, registro de nascimento. Esse aqui a gente está no RCPN, não é isso, não.
fiscalização, Mercosul, nas regras de impugnação do valor. A gente tem que funcionamento do serviço. Parece que eu vi isso no Notas, não tenho certeza. Escrituração em geral. A gente tem que ver, deixa eu ver a seção 2. Isso aqui, livros e arquivos. Esses livros e arquivos. Os atos dos registradores e notários obedecerão à ordem cronológica de escrituração e serão efetuados em livros em folhas soltas. Estes livros terão identificação do serventia, endereço, nome do titular, numeração da série do livro e das folhas e a rubrica do serventuário. A denominação dos livros obrigatórios obedece à nomenclatura estabelecida em legislação própria. Os tabeliões oficiais de registro e oficiais distritais, bem como aqueles que nas qualidades estiverem designados, estão obrigados a manter o visitas, etc. Já falamos sobre isso. Os lançamentos, as receitas deverão ser consignados, despesa. Isso aqui é aquele que nós falamos ontem, aquele provimento que nós falamos ontem, ó. Ele aqui, ó, provimento 45. Os senhores se lembram disso? Aqui, ó, plenem todas as informações do provimento 45. Oi, Lorena. Boa noite, tudo bem, Lorena? Oi, professor. Olá, pessoal. Então, vamos lá. Lorena, a gente está aqui discutindo uma questão, que é a questão número 5 da prova da Consulplano, na qual se aventa a possibilidade de você continuar a registrar, a praticar o ato, ainda que o número de folhas do livro tenha se esgotado. Aqui em Minas, isso nos é autorizado, e a gente está fazendo um trabalho de localização dessa disposição aqui no Código de Normas do Paraná. Que existe, Fernanda, existe essa regra aqui no Paraná também. Agora, onde eu vou encontrar especificamente a retirada? Ó, eu quero falar uma questão específica sobre a retirada. Retirada do livro RCPN para casamento. Sim, em outro prédio, público ou particular. Tranquilo. Retirada para encadernação do livro. Ok, também. No Paraná, a análise, a inspeção, a pesquisa ordenada pelo juiz vai ser feito no fórum. Pode ser retirado também para o juiz analisar o livro, o que não acontece, regra geral, nas nossas leis, né? O juiz, não, ele inspeciona no próprio cartório. E não, no Paraná, não. No Paraná, a inspeção é feita no judiciário. Aqui está falando, né? Ressalvadas as hipóteses do parágrafo anterior, é isso que eu estou dizendo para os senhores. Ó, permite-se a retirada dos livros, papéis e documentos quando requisitados pelo Corregedor-Geral da Justiça, juízes auxiliares da Corregedoria Geral, juízes corregedores do foro para fiscalização durante os trabalhos de correições e inspeções, bem como para verificação, esse é o 22, parágrafo 1º, isso é muito importante, das receitas devidas ao FUNREJUS, ressalvada a hipótese, e aí vamos cair na regra geral, todas as diligências judiciais e extrajudiciais que envolvam a apresentação dos livros, fichas e documentos, papéis, microfilmes e sistemas de computação na própria serventia. A implantação de sistema informatizado de dados não dispensa a utilização dos livros obrigatórios, falamos sobre isso ontem também. Os arquivos previstos e mantidos poderão ser digitalizados, esse provimento 269. O procedimento de digitalização segue essas regras. No caso de arquivo de alvará, os livros deverão ser abertos e encerrados pelo agente delegado, que rubricará todas as suas folhas, utilizado o processo mecânico. Professor, dá uma olhadinha no 672, por favor. 167? Não, 672. 672. Ah, tá lá embaixo, né? Lá no Notas, né? Lá no Notas. Uhum. Olha se dá pra gente adaptar na questão. Uhum.
Vamos lá. Tá. Quando, pela numeração de folhas, houver indicativo não ser possível iniciar e concluir um ato. Eu acho que sim, Fernanda. Quando, pela numeração de folhas, houver indicativo de não ser possível indicar e concluir um ato nas últimas folhas de cada livro, o notário deixará de utilizá-las e as inutilizará com a expressão em branco, evitando-se assim que o ato iniciado em um livro tenha prosseguimento em outro. Salvo na hipótese do 671, o traslado somente será expedido depois de completado o ato, mediante coleta de todas as assinaturas. Tá, claro, né? Você não vai expedir o traslado da escritura, por exemplo, se as partes ainda não assinaram. Salvo ordem judicial, é vedado, sob pena de responsabilidade, a extração de traslados e certidões de atos ou termos incompletos, devendo constar expressamente do documento a anotação sobre a incompletude do ato. Não dá a entender que não pode terminar, né? Não pode ultrapassar o número de folhas. No caso específico, ao invés de você continuar com mais folhas, o livro, você vai colocar em branco E vai iniciar no outro, e vai né? iniciar no outro livro. Prosseguir, no caso, tá aqui. É isso aí. Bem localizado, Fernanda. Livros de escrituração. Então aqui nessa hipótese é diferente, né? Vamos lá. Então aqui não acontece como em Minas. Letra C. Então, o livro não poderá ultrapassar o limite de folhas de modo a permitir a finalização do último ato praticado. Isso foi considerado falso porque aqui em Minas, sim, você pode continuar ultrapassar o limite de folhas. Letra C. Se houver necessidade de serem periciados, o exame deverá ocorrer na sede do juiz competente em dia e hora, adresse designados, com a ciência do titular e autorização do juiz. Pessoal, eu vou abrir aqui a Lei 8935, que vai ser mais fácil nós localizarmos. 8935 e vamos ver o artigo 46. E vocês vão ver o que diz o artigo 46. Ctrl F, essa palavra que só tem aqui. Se houver necessidade de serem periciados, o exame deverá ocorrer na própria sede do serviço e não na sede do juízo. Mas os senhores viram lá como funciona, né? Os senhores viram lá que nos termos aqui do nosso provimento, Repete o artigo aí, professor, isso que você falou aí desse. é o 46 da 8935. Não, o anterior do provimento. Pois é, eu vou voltar nele lá. Tá. Ele está lá no início. É o 20 alguma coisa. É dos livros. Vou ter que localizar esse aqui de novo, peraí. Livros e arquivos, tá aqui. É esse aqui, ó. 22. Sob pena de incorrer em falta funcional, os notários e registradores não permitirão que os livros, fichas, documentos e papéis saiam da respectiva serventia, ressalvadas as hipóteses dos artigos 23, 76 e 663 deste Código. Permite-se a retirada dos livros, papéis e de documentos da serventia quando requisitados pelo Corregedor-Geral de Justiça, juízes auxiliares da Corregedoria, juízes corregedores do foro extrajudicial para fiscalização os trabalhos, para fiscalização durante os trabalhos de correições e inspeções, bem como para verificação das receitas devidas ao Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário, nessas situações específicas. Ressalvada a hipótese do parágrafo anterior, todas as diligências judiciais e extrajudiciais que envolvam a apresentação do livro, ficha, documento, papéis, microfilmes, sistemas, será realizado na própria serventia. Então, tudo bem. Questão 5. Então, os senhores têm que observar se eles estão pedindo a 8935 ou se estão pedindo o provimento, porque é distinto, né?
Na letra C está errada porque não é sede do juiz, é no próprio cartório. Letra D. Os livros de registro, bem como as fichas que os substituam, somente sairão da respectiva serventia mediante autorização judicial, ressalvada exclusivamente a hipótese de encadernação durante o tempo estritamente necessário. Olha, isso aqui também é falso, porque a gente sabe que o RCPM, o livro também, pode sair, né, na situação, por exemplo, de celebração do casamento, né? Esse aqui... Isso é falso, porque a gente tem a possibilidade do livro do RCPN sair também para a celebração do casamento. Então, vamos adiante. Questão 6. Deixa eu abrir aqui a prova, porque a minha impressão ficou muito ruim. Área de trabalho. Provas. Plano. Essa é a prova 7. Estou seguindo por aqui. Vamos lá, vou seguindo por aqui. Já vimos as 5. João decidiu celebrar um contrato com Maria. Contudo, decidiram assinar o documento eletronicamente, com o uso de certificado digital, com a utilização de processo de certificação disponibilizado pelo ICP, Instituto de Chaves Público Brasil. Após o arquivo eletrônico foi diretamente apresentado na serventia. Assinale a alternativa que contém o procedimento correto que José, oficial de justiça, deverá adotar. José deverá recusar o documento, pois este não contém a imagem das assinaturas. José deverá aceitar o documento se as assinaturas eletrônicas forem válidas ao tempo de sua assinatura e tenham sido feitas por processo de certificação. José deverá recusar o documento com assinatura por meio de certificado digital. José somente poderá aceitar o documento se as partes o imprimirem e apresentarem. Falso. 6, letra B. José deverá aceitar o documento se as assinaturas eletrônicas forem válidas ao tempo de sua assinatura e tenham sido feitas por processo de certificação digital, disponibilizada pelo ICP Brasil. O documento, se as assinaturas forem válidas. Um contrato. Isso aí, eu vou tratar dessa parte. Isso aqui, deixa eu me ver aqui no Notas. Tabelionato de notas. Aqui nessa parte, carta de sentença notarial, reconhecimento de firma. Autenticação de documentos, chancelas mecânicas, a partir da página 724 do provimento. Autenticação de documentos e cópias de documentos, vamos ver aqui onde ele diz que os documentos podem ser, não deverão ser autenticados, não podem ser autenticados, podem ser autenticados parte ou parte do documento com seu conteúdo relevante, que é autorizado a autenticação de documentos digitais. Não será utilizado para a prática de reprodução reprográfica, é um documento cuja reprodução não poderá... Não é aqui. Disposições finais. De pacto para fim de conversão nas escrituras, não. Ata notarial, não é isso. Aqui com certeza tem essa disposição. Mas como a gente não, né, a gente não estudou essa parte das notas, mas eu posso afirmar isso para os senhores. Eu só não vou dizer onde que... Originalmente, isso aqui estava previsto... Deixa eu entrar aqui, por favor. Estava previsto
nesse artigo 10 dessa MP 2000 MP, essa MP aqui. Medida provisória 2200, que instituiu a infraestrutura de chaves públicas brasileiras e CP Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia em autarquia e dá outra providência. Isso aqui está no artigo 10 dessa medida provisória. Agora, a pergunta que não quer calar. Essa MP é de 2001. Deixa eu ver aqui o que aconteceu com essa MP. Institui, tá, tudo bem. Eu vou ler o artigo 10, depois eu vou... na verdade, o que está acontecendo? Porque eu quero achar... Isso não faz sentido estar no MP desde 2001. Vocês concordam? Aconteceu alguma coisa. Eu tenho que ver aqui o que está acontecendo com essa MP não está sendo republicada, entendeu? Não faz o menor sentido. Consideram-se documentos públicos ou particulares para todos os fins legais, documentos eletrônicos de que trata essa medida. Mas, por outro lado, também, vocês estão entendendo o que eu estou agoniado? É porque eu não sei qual que é a situação da SMP. Qual que é o artigo 10? Vamos lá. Consideram-se documentos públicos ou particulares para todos os fins legais, documentos eletrônicos, tudo bem. Essas declarações constantes dos documentos em forma eletrônica, produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pelo ICP Brasil, presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do artigo 131 do Código 16. O disposto nessa medida provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade do documento em forma eletrônica. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pelo ICP presumem-se verdadeiros. Portanto, essa escritura, esse contrato, com essas assinaturas, sim, elas deveriam ser aceitas, né? O José deverá aceitar o documento se as assinaturas eletrônicas forem sido produzidas, né, com o uso de certificação digital. Agora, a pergunta que não quer calar, e eu não vou saber responder aos senhores, o que acontece com essa MP aqui? Institui reedição em tramitação. Até hoje, não faz o menor sentido isso. Reedição em tramitação? Executivo, fonte, Ministério da Justiça, reedição com alteração, correlação, MP 2000-2001, criação. Não vou saber responder para os senhores. De qualquer forma, a gente tem essa MP, ela é federal, correto? E não consta nada aqui no site do Planalto, porque quando a MP ela não está mais valendo, a gente tem aqui tudo riscado, sabe? E aqui, esse texto não publica, ficam convalidados os atos praticados enquanto não foi implantado. Mas aí a gente tem que ficar com essa interrogação. Não vou saber responder o que está acontecendo. Por que essa MP consta ainda, né, nessa situação aqui no site do Planalto? Professor, oi. Dá uma olhadinha no 724, parágrafo 5º aqui, das normas. Vê se a gente dá para encaixar aí. Compete ao notário e seus substitutos a autenticação de documentos e cópias. Parágrafo 5º. Fica autorizada a autenticação de documentos digitais, digitais, versados em meios... Não é essa a situação, mas a gente termina. Não. Versados em meios reprográficos físicos, mediante impressão, contendo certificação do notário, com vinculação expressa obrigatória do link da página consultada da autoridade. Mas não é um documento eletrônico a questão? Não, aqui na verdade é a assinatura. É a assinatura. Aqui é a assinatura. Ele foi acusado de participar da organização criminosa. Tem alguém que está assistindo um jornal aí. Sou eu que está dando aqui problema de cartório em Magé, que está tendo uma devassa aí, falsificação, aí eu parei para dar uma olhada, desculpa.
Mas o 656AB não se aplicaria, não, né? Não, 656, não. 656 aqui do RI, não. Isso aqui não. O que a gente está tratando aqui é da assinatura do documento, né? O documento ele foi assinado com assinatura. Sim, existe essa MP, mas essa MP está 2001. Eu não consigo ver aqui no site do Planalto o que aconteceu com essa MP, correto? A gente tem que ver, depois tem que fazer uma pesquisa, mas de qualquer forma, a resposta, a prova, e o mais louco, essa prova foi de 2017. Essa prova é muito recente e essa questão foi considerada certa. Então, o que eu não vou saber dizer aos senhores é em qual pé está essa tramitação dessa MP. E não faz o menor sentido essa MP estar ainda em vigor desde 2001. Isso talvez ela tenha sido convertida em lei, mas se ela foi convertida em lei, por que não consta no site do Planalto que ela foi convertida em lei? De qualquer forma, saibamos que, se ele recusar o documento, ele... tá. Na verdade, é a letra B mesmo, né? José deverá aceitar o documento se as assinaturas forem válidas ao tempo da sua assinatura, eletrônicas forem válidas ao tempo de sua assinatura e tenham sido feitas por processo de certificação digital disponibilizado pelo ICP Brasil. Tá, de qualquer forma, o que regulamenta isso é essa MP 2200 de 2001. Agora, a pergunta que não quer calar: como essa MP, qual é a situação jurídica dessa MP? Entendeu? Em 2017, essa MP foi considerada válida, porque foi resposta aqui da nossa banca. Essa MP vale, inclusive, para o Paraná, né? Vamos lá. 7. Acerca dos direitos e deveres de notários e oficiais de registro, assinale a alternativa correta. Já sabemos muito, né? Direitos, nós temos só aqueles dois. Só aqueles dois. A associação e o direito de, no desmembramento e desdobramento, optar. Vamos lá. Notários e registradores têm direito de exercer opção nos casos de desmembramento, extinção ou desdobramento falso. Extinção não. Extinção não. Só desmembramento e desdobramento. Já explicamos isso. Desmembramento, aspecto territorial, desdobramento, aspecto funcional. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com a advocacia e intermediação de seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função públicos, salvo-se, inclusive, os de comissão. Comissão também não participa, nós sabemos disso. Artigo 20, 25, 29 e 30. O notário e o registrador têm o dever de observar as normas técnicas estabelecidas pelo juiz? Sim. Letra C. Tem sim. Em cada serviço notarial de registro, haverá tantos escreventes e auxiliares quanto forem necessários e poderão até 2 substitutos ter até... Pessoal, a depender do cartório, mais de 2. Não é até 2, não. A critério de cada notário oficial. Não, peraí. Eu acho que, na verdade, só refazendo aqui, ele tem os escreventes e auxiliares. Escreventes e auxiliares. Agora, vocês acreditam que eu fiquei numa dúvida? Mas essa regra de 2 não fala na lei. E dentro dos escreventes, os substitutos. Será que é apenas um substituto? Até 2? Não. Isso aí, essa regra de 2 não faz sentido. São mais substitutos, professor? Quantos... Não, que eu lembro é quantos puderem, né? Não, Quantos eu não acho que é assim. Eu acho que os escreventes é que é ilimitado. Quer ver? 8935. Vamos lá.
os substitutos. Ah, então não. Então tá. Então eu posso ter mais de um substituto. Ó. Olha só. Os notários e oficiais poderão, para desempenho de suas funções, contratar escreventes e auxiliares. Dentre os escreventes, escolhendo os substitutos. Então eu posso ter mais de um substituto. Mais de um substituto. Até 2? Não. Falando, escolhendo os substitutos e auxiliares. Então, dentre os escreventes, eu vou selecionar os substitutos. Vamos adiante, então, com a nossa prova. Tranquilo, muito fácil. Essa é relativamente fácil porque a gente sabe que é a letra C. O notário e o registrador têm o dever de observar normas técnicas estabelecidas pelo juízo. Vamos dar uma olhada aqui. Qual que é esse artigo aqui na lei? Normas técnicas estabelecidas pelo juízo. Aqui é o último, dever 14 do artigo 30. Né? Inciso 14 do artigo 30. Vamos lá. Continuando aqui, questão 8. Eu, particularmente, eu não acho... Essa prova é o seguinte, tem essas questões que são praticamente impossíveis, mas tem a grande maioria dessa prova, são questões que estão aqui ó, na letra da lei, entendeu? Acerca das certidões pedidas pelo registro das pessoas naturais, assinale a alternativa correta. Quando a alteração do nome for concedida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com operação de crime, o juiz competente determinará que haja averbação no registro de origem de menção da existência de sentença concessiva da alteração com a averbação do nome alterado? Falso, pessoal. Isso é falso. Eu vou lá na Lei 6.015, vou mostrar para vocês que isso é falso. Lei 6.015, vou mostrar aqui para vocês que é o artigo 57, parágrafo 6º. Apuração de crime. Parágrafo 7º. Quando a alteração de nome, esse é o artigo 57, quando a alteração de nome for concedida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com a apuração de crime, o juiz vai determinar a verba no registro de origem de menção da existência de sentença concessiva da alteração sem a averbação do nome alterado, que somente poderá ser procedida mediante determinação posterior, que levará em consideração a cessação da coação ou ameaça que deu causa à alteração. Então, a alteração de nome for concedida em razão de fundada coação, decorrente de colaboração com a apuração em crime, o juiz determina que haja averbação no registro de origem da menção da existência concessiva de alteração, sem averbar o nome alterado. B. Então, não se aplica a letra A. As sentenças de legitimação adotiva serão averbadas à margem do assento de nascimento original do menor, o qual será mantido, mas dele não poderá o oficial fornecer certidão. Legitimação adotiva. Isso está muito estranho, mas vamos lá. Mas dele não poderá o oficial fornecer certidão, a não ser por determinação judicial e em segredo de justiça para salvaguarda de direitos. Esse é o artigo 96. Vamos ver aí a questão. Não é assim que funciona mais, né? Eu já falei com os senhores como é. A verba, cancelamento, faz novo registro. Serão registrados no registro de nascimento as sentenças de legitimação adotiva, consignando-se nele os nomes dos pais adotivos como pais legítimos e os dos ascendentes dos mesmos, se já falecidos ou se vivos, se houver em qualquer tempo, manifestado por escrito sua adesão ao ato. Feito o registro, é cancelado o nascimento original. Então, as sentenças de legitimação adotiva serão averbadas? Não, serão registradas. Serão registradas.
serão registradas no registro de nascimento. A margem do assento de nascimento, isso sim, original do menor, qual será mantido. Mas dele não poderá oficial. Não, ele não é mantido. Ele é mantido, sim, claro. Mas depois é averbado o cancelamento do assento de nascimento original do menor. Mas elas não são averbadas, elas são registradas. Vamos lá. A averbação será feita na hipótese suspeita de fraude, averbação de casamento, nulidade, averbação. Letra C. Das certidões de nascimento não constarão indícios de a concepção haver sido decorrente de relação extraconjugal, devendo constar em qualquer caso o estado civil dos pais. Pessoal, não tem estado civil dos pais. Vamos lá na 8.560, essa lei aqui, ela vai falar isso, 8.560, no artigo 6º, que vai regular a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento. O reconhecimento dos filhos fora do casamento é irrevogável. Nós já vimos isso, porque isso tem no Código Civil. Quem fez o curso aí comigo do Código Civil já viu isso aqui, ó, registro de nascimento, onde eu vou promover o reconhecimento. No melhor dos mundos é no próprio registro de nascimento. Por escritura pública ou escrito particular, por testamento, ainda que incidentalmente manifestado, por manifestação expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. A gente tem essa mesma disposição no Código Civil. Agora, por que essa lei é de 92? Essa lei é de 92, né? Em registro de nascimento de menor apenas com a maternidade, essa lei é super importante. Nascimento de menor apenas com maternidade estabelecida. O oficial remeterá ao juiz certidão do registro e o nome, prenome, profissão, identidade, residência do suposto pai, a fim de ser averiguada oficiosamente a procedência da alegação. Essa lei aqui a gente esquece dela às vezes e depois a gente fica procurando o fundamento. E aí eu vou até marcar essa lei aqui, lei 8.560, daquelas. Porque isso cai direto nas provas orais. Lei 8.560. Isso cai direto. O que ocorre quando... É sempre essa pergunta, sempre. É sempre essa pergunta. O que ocorre quando a mãe registra sem o pai? Que, na verdade, né, é a regra geral no Brasil, praticamente, né, sem querer. Porque é gravíssimo essa questão de não ter um pai para registrar o filho. Óbvio que eu não sei falar em números precisos científicos, inclusive para eu estar me manifestando aqui, eu deveria apontar dados. Eu sei que é muito alto. Eu sei que é muito alto. Os pais que não registram os filhos, é isso que eu estou a me referir. Perdão. Em registro de nascimento de menor, apenas com a maternidade estabelecida, o oficial remete ao juiz, isso é o que vocês terão que fazer, hein? Ao juiz certidão integral do registro e o nome, prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai. O juiz, sempre que possível, os senhores terão que fazer isso, hein? O juiz, sempre que possível, vai ouvir a mãe sobre a paternidade e manda, em qualquer caso, notificar o suposto pai, independentemente do estado civil, para que ele se manifeste. O juiz, quando entender necessário, determina que a diligência seja realizada em segredo de justiça. No caso do suposto pai confirmar expressamente a paternidade, será lavrado o termo de reconhecimento e remetida a certidão oficial do registro, para averbação. Então, o termo de reconhecimento, ele é judicial, correto? E é averbado no registro o termo de reconhecimento. O termo de reconhecimento é feito perante o juiz. Se o suposto pai não atende, isso é a situação normal, o pai acatou, deu tudo certo. Se o suposto pai não atender o prazo de 30 dias, a notificação judicial ou negar a alegada, o juiz remeterá os autos ao MP para que ele intente a ação de investigação de paternidade. Essa lei é muito importante.
Nas hipóteses previstas no parágrafo 4º, é dispensável o ajuizamento da ação de investigação de paternidade se, após o não comparecimento ou recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para adoção. Tranquilo. Vai ser adotada, não vai ter um problema, né? Mesmo assim, eu acho que eu discordo um pouco disso. Porque a adoção, a gente tem, no futuro, muitas crianças que elas têm a busca pela, que eles falam, busca pela realidade biológica. Isso algo que muitas crianças adotadas ou nascidas em inseminação artificial, né? Elas têm esse desejo. Então, se promove isso, acho que fica até mais difícil. Mas, enfim, é dispensável o ajuizamento, dispensável, né? Eu acho que tem uma certa discricionariedade, mas o ajuizamento de ação de investigação de paternidade pelo Ministério Público na hipótese de encaminhamento para adoção. A iniciativa conferida ao MP não impede a quem tenha legítimo interesse de intentar a investigação. Ok. Na investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis a comprovar a verdade. A recusa do réu em submeter ao exame gera a presunção de paternidade. Vai ser apreciado em conjunto com o contexto. É vedado legitimar e reconhecer filho na ata de casamento. É ressalvado o direito de averbar alteração do patronímico materno em decorrência do casamento no termo de nascimento do filho. Ok. A mãe casou, mudou o sobrenome, ressalvado o direito de averbar a alteração desse sobrenome materno no termo de nascimento do filho. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. No registro de nascimento não se fará qualquer referência à natureza da filiação. É isso. A ordem em relação aos outros irmãos do mesmo prenome, a sua ordem em relação aos outros irmãos do mesmo prenome, exceto gêmeos, e ao lugar do cartório do casamento dos pais e ao estado civil destes. Vamos continuar aqui, porque essa lei é muito importante. Das certidões de nascimento não constarão indícios de a concepção haver sido decorrente de relação extraconjugal. Então, você não vai colocar estado civil, você não vai colocar estado civil, você não vai colocar informações referentes, né, a fora do casamento, né? Não deve constar em qualquer caso estado civil dos pais, natureza de filiação, bem como lugar e cartório do casamento. Proibida a referência à presente lei. Proibida a referência à presente lei. Nos termos da lei, é isso que ele está falando, 8.560, fica proibido constar que os pais eram solteiros ou casados, não é? Nem isso é possível fazer. São ressalvadas as autorizações ou requisições judiciais de certidões de interteor, mediante decisão fundamentada, a assegurar os direitos, as garantias e interesses relevantes do registrado. Ou seja, essa certidão aqui, nessas hipóteses, elas são ressalvadas autorizações ou requisições judiciais de certidão de interteor, mediante decisão fundamentada. Ou seja, uma certidão de interteor nessa situação específica, só com autorização ou requisição judicial. Judicial, nem assegurados as garantias e interesses do registrado. Aqui não fala que o registrado pode pedir essa certidão de interteor. Eu já vi em várias questões dizendo que ele pode pedir essa certidão. Sempre que na sentença de primeiro grau, a certidão de interteor, pessoal, não estou falando da certidão de nascimento, né, que é a certidão de breve relato, essa que nós temos. A certidão de interteor consta tudo que está lá. É o que aí no Código do Paraná eles falam de verbo a verbo. Inclusive, né, o que está na terceira coluna. Você lembra das colunas das averbações, das anotações? Sempre que na sentença de primeiro grau se reconhecer a paternidade, nelas fixarão os provisionais ou definitivos, alimentos, né? Os registros anteriores à data da presente lei poderão ser retificados por decisão judicial ou ouvido MP. Então, muito importante isso aqui. Uma questão importante, a idade da adoção, 18 anos, e o limite é 16. Por exemplo, eu tenho 18, então eu só posso adotar uma criança de no máximo 2 anos, correto? Então, se eu tenho 20, se eu tenho 36, eu não posso adotar uma criança de 21, não, né?
Mas eu não... Vamos imaginar, a diferença entre o adotado tem que ser de no mínimo 16 anos, correto? E a idade mínima é 18 anos. Entre o adotante e o adotado. Então, assim, vamos lá. Vamos ver por que essa questão, então... Quando a alteração do nome for concedida em razão de fundada coação ou ameaça, nós já vimos, né? Essa situação. Você não vai constar o nome que foi alterado para o outro nome, né? O outro nome da testemunha. A sentença de legitimação adotiva será averbada à margem do assento de nascimento original do menor, o qual será mantido. Nós já vimos isso que está na lei, que serão registradas, né? Serão registradas. Das certidões de nascimento não constarão indícios de a concepção haver sido decorrente de relação extraconjugal, devendo constar em qualquer caso falso. Letra C. É isso. Artigo 6º da 8.560. Em todas as certidões relativas ao registro de união estável no livro E, constará a advertência expressa de que esse registro não produz os efeitos da conversão da união estável em casamento. Isso, pessoal, consta no provimento. Vou marcar aqui. Eu vou entrar aqui no provimento. O provimento 37. Vamos lá. Provimento 37. A gente vai já fazendo o nosso aí, ó. Eu estou anotando aqui na minha lei os provimentos. Acho difícil estudar os provimentos porque são muitos, né? Mas a gente tem que estudar. A gente vai estudando todos os dias, né? Vamos lá. Aumentar aqui o provimento 37. Mas esse aqui é bem importante, olha. Dispõe sobre o registro de união estável no livro E do oficial. Então vamos lá. Vamos ver aqui o provimento 37. Eu vou colocar aqui os provimentos que eu estou vendo aqui. Esse é pequeno, a gente pode... Deixa eu ver aqui, provimento 37. Estou marcando aqui, ó. Já marquei o provimento 65, provimento 45, provimento 37. Sim, facultativo o registro da união estável, prevista no 1723 e 1727, mantida entre o homem e a mulher ou entre duas pessoas do mesmo sexo. O registro da sentença declaratória de reconhecimento, de solução ou extinção, bem como da escritura pública, de contrato e de extrato envolvendo união estável, será feito no livro E pelo oficial do RCPN da sede, ou onde houver, no primeiro subdistrito da comarca, em que os companheiros tenham ou tiveram seu último domicílio. Então vamos ver aqui. É sentença declaratória de reconhecimento. Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Sentença declaratória. Como pode ocorrer essa situação? É registro no livro E, hein? Registro no livro. Vamos imaginar que a pessoa more naquela cidade, então lá só tem um RCPN, uma cidade pequena. Mas se tiver mais de um, é no primeiro subdistrito. Então, vai ser registro no livro E. Pode ser uma sentença declaratória. Vamos lá. Professor, só abrir o provimento aí na tela, que não está aparecendo aqui para a gente. Ou abrir. Espera aí. Por isso que eu estou seguindo aqui. Deixa eu voltar aqui. 672, tá? Vou lá compartilhar. Às vezes acontece isso. Vou compartilhar aqui de novo, tá? Então, é sentença declaratória. Essa sentença pode ser de reconhecimento. Pode ser de reconhecimento de união estável. Dissolução de união estável. Extinção de união estável.
Escritura pública de contrato, né? Estranho, né? Ele usar a palavra contrato. É porque contrato, pessoal, tem um cunho econômico, sabe? Então, não é... Bem, eu gosto de... Eu li isso num desses civilistas e eu concordei. Eu acho que sim, o contrato tem esse aspecto, um cunho, né? Vamos lá. Por que aqui não está? Pública de contrato e distrato. Mas é isso que fala o provimento. Registro no livro E. Vamos lá. Provimento 37. Provimento importante. Provimento 37. Provimento 37. Registro no livro E. Então, provimento 37. No primeiro qual? Qual o livro E? Então, eu falei para os senhores, oficial do RCPN da SERD ou no primeiro subdistrito da comarca. Então, no RCPN, SERD, ou o primeiro subdistrito. Vamos passando aqui, porque ele é pequeno, tá vendo? Esses provimentos são importantes porque eles são pequenos, mas assim, vale muito a pena. Então, de qual? Onde eles têm domicílio ou último domicílio. Então, aí vai constar, né? O registro no livro E. Data do registro, prenome, sobrenome dos pais, indicação das datas e dos ofícios em que foram registrados os nascimentos das partes, seus casamentos, ou uniões estáveis anteriores, assim como os óbitos dos anteriores cônjuges ou companheiros. Data do trânsito em julgado da sentença do acordo, número do processo. Que o relator, no caso da sentença declaratória, data da escritura pública, mencionando-se no último caso o livro, a página do tabelionato, isso aí tudo os senhores têm que seguir, hein? Isso aí vai ser muito comum. Regime de bens dos companheiros ou a consignação de que não é especificado na escritura pública ou sentença declaratória. Serão arquivados pelo oficial em meio físico ou mídia os documentos apresentados para registro da união estável de dissolução, com referência do arquivamento à margem do respectivo assento. Então, os senhores vão lavrar o assento. Vocês se lembram que o livro ele tem 3 partes, né? Então, ele tem o termo, o assento, o termo. Deixa eu fazer isso de uma forma melhor. Termo, assento. E aqui eu sempre esqueço o nome dessa coluna. Eu sei que é NAR, anotações. Depois eu tenho que olhar. Depois você verifique para mim, por favor. É sempre anotações e anotações. Mas é nessa terceira coluna. O nome dela. Fernanda, você olha para mim, por favor, na Lei 6.015. O nome da terceira coluna aí do SPN. Eu não posso esquecer isso. A gente não pode esquecer a verdade. O polêmico desse provimento é o artigo 8º. Os livros do registro eram divididos em 3 partes. Da esquerda, número de ordem, não é? Oh, meu Deus. Isso aqui esqueci. Não é termo. O termo é aqui, ó. O termo é aqui no meio. Aqui é número de ordem. Pessoal, isso aqui é a estrutura do livro E, tá? 3 partes. Número de ordem, no centro o assento. Né? O assento. O assento. Notas, averbações e retificações. Notas, averbações
Edificações. Então, o arquivamento, você vai constar aqui, ó, nessa coluna, tá bem? Os senhores vão constar aqui nessa coluna. Já estou terminando, porque aqui, isso aqui é rápido e é importante. É isso que eu acabei de lhes dizer, ó. Que o arquivamento, com referência do arquivamento à margem do respectivo assento. Então, vocês vão dizer aqui que foram arquivados os documentos, ok? Arquivados os documentos. É isso que ele está falando. Se o Estado Civil não constar da escritura pública, deverão ser exigidas e arquivadas respectivas certidões de nascimento ou de casamento com a averbação do divórcio ou da separação judicial ou extrajudicial ou de óbito do cônjuge, né? Se o companheiro for viúvo, exceto se mantidos esses assentos no RCPN que foi registrado a união estável. Então, aí basta a sua consulta direta, né? Se não constar, você vai exigir a certidão de nascimento, a certidão de casamento com a averbação do divórcio ou da separação judicial ou extrajudicial ou então do óbito, né? O registro da união estável decorre de escritura pública de reconhecimento ou extinção, decorrente de escritura pública de reconhecimento e extinção, produzirá efeitos patrimoniais entre os companheiros e não prejudica terceiros que não tiverem participado da escritura pública. O registro da sentença declaratória da união estável de sua dissolução não altera os efeitos da coisa julgada, previsto no 472. O oficial deve anotar o registro da união estável nos atos anteriores, é por isso que é importante. Com remissões recíprocas. Então, você vai lá na certidão de nascimento, você deve anotar. Vocês estão entendendo? A palavra certa é anotar. Vocês vão anotar no registro de nascimento que a pessoa teve registrado uma sentença declaratória de reconhecimento de união estável. Então, são várias coisas que os senhores terão que fazer. Os senhores vão promover o número de ordem, o número do assento. Vocês vão arquivar, vão averbar o arquivamento. Quando os senhores terminarem de fazer isso, os senhores vão fazer as remissões recíprocas. Aí, lá no livro de nascimento, os senhores vão constar que consta no livro E dessa serventia, se tiver sido lá mesmo, o registro da sentença declaratória de reconhecimento de união estável. A pessoa não nasceu lá nesse cartório. Não que ela tenha nascido. A certidão de nascimento não consta nesse cartório. Aí vocês vão comunicar. A pessoa nasceu em outro cartório. A pessoa está em outro cartório. Aí os senhores têm que mandar a carta. Os senhores se lembram? A gente fez aqui o RCPN. Tem um livro, tem um arquivo que registra as comunicações que os senhores fazem aos outros RCPNs, né? O oficial anota o registro da união estável nos atos anteriores, então no nascimento, no casamento, com remissões recíprocas. E aí você coloca aqui na sua terceira coluna a informação de que você promoveu a comunicação, correto? E aí você comunica ao outro RCPN que estiver os registros primitivos. De todo mundo, hein? De todo mundo. Do esposo, de ambos conviventes. O oficial averbará no registro da união estável o óbito, o casamento, a constituição de nova união estável e a interdição dos companheiros que lhes serão comunicados pelo oficial do registro, que realizar esses registros, se distintos, fazendo constar o conteúdo dessas averbações em todas as certidões que forem expedidas. Da mesma forma que eu vou averbar o óbito lá no casamento e lá no nascimento, eu vou averbar o óbito aqui também, no livro E. Dissolução de união estável, a mesma coisa. O casamento, a mesma coisa. Fácil. Então, a pessoa casou e ela em união estável com outra pessoa, eu vou averbar o casamento dessa pessoa aqui nessa união estável. As comunicações para os outros RCPNs, os senhores têm que ficar atentos, então, sempre fazendo as remissões recíprocas. As comunicações neste artigo poderão ser efetuadas por meio eletrônico, seguro, com arquivamento comprovante de envio,
ou por outro meio previsto em norma da Corregedoria Geral de Justiça para as comunicações de atos do SCTM. Não é exigível o prévio registro de união estável para que seja registrada a sua dissolução, devendo, nessa hipótese, constar do registro somente a data de escritura de dissolução. Olha que paradoxal, né? A sentença declaratória de dissolução. Eu não tenho registrado a sentença declaratória de reconhecimento, mas eu tenho no livro E a sentença declaratória de dissolução. Esse provimento cai muito nas provas. É estranho dizer isso, mas sim, você vai fazer a dissolução independente de haver registro anterior. Se existente o prévio registro da união estável, a dissolução é averbada à margem daquele ato. Não tem registro, não tem uma sentença, um registro anterior. Aí você faz o registro da dissolução. Tem o registro anterior, os senhores vão promover a averbação. A averbação. Contendo sentença em que é declarada a dissolução da união estável, a menção ao período que foi mantida, deverá ser promovido o registro da referida união estável e, na sequência, a dissolução. Essa aí é uma outra situação. Então, a sentença consta apenas de dissolução. Então, vocês vão promover o registro da dissolução. Se não houver um registro da união estável. Não tem o registro da união estável, faça apenas o da dissolução. Tem o registro da união estável, faça a averbação. Tranquilo. Se na sentença constar o período inicial e o período final, então você vai fazer o registro da união estável e, em seguida, você vai fazer a averbação da dissolução. O registro e seguindo a averbação. Isso é tranquilo. Não pode ser promovido no livro E, de união estável de pessoas casadas, ainda que separado de fato, exceto se separadas judicialmente ou extrajudicialmente, ou se a declaração da união estável decorrer de sentença judicial transitada em julgado. Então, não, né? Ó, é esse que você está falando, Fernanda? É, porque esse aí eu posso fazer uma união estável casada, eu não posso registrar ela. Você pode lavrar a escritura pública, é isso que você está me falando? Olha para você ver o artigo, para você ver. É, eu não posso registrar. A isso. pegadinha é isso dele. Exato. Lá no Notas, tudo bem. Eu Lá posso fazer, eu só não registro. não pode ser promovido o registro no livro E de união estável de pessoas casadas. Exceto, É estranho, né? É estranho, exceto né? se separadas judicialmente ou extrajudicialmente, né? Ou se a declaração da união estável decorrer de sentença judicial transitada em julgado. Mas pode fazer a escritura. Se for uma peça prática, por exemplo, essa pegadinha, você pode lavrar. Pode lavrar, sim. Só a ressalva que não registra. Isso. Em todas as certidões relativas ao registro da união estável, constará a advertência expressa de que esse registro não produz os efeitos da conversão da união estável em casamento. Ou seja, a pessoa ela tem união estável, ela não tem casamento, não tem efeito de casamento esse registro. Esse registro é o registro da união estável. Não produz os efeitos da conversão da união estável em casamento. E assim, quando vamos fazer uma escritura pública, você tem que constar expressamente isso, ó, não produz efeitos, porque lá na hora da correção, isso aí eles vão constar, né, Fernanda? Esse provimento não revoga as normas da Corregedoria Geral, que forem compatíveis. Corregedorias de Justiça dos Estados deverão dar ciência ao provimento aos juízes, na forma da organização, que forem competentes para a fiscalização de serviços extrajudiciais de notas e de registro, e aos responsáveis pelas unidades do serviço extrajudicial. 2014, bem recente ainda, 2014. Aí, pessoal, a gente fez hoje bastante coisa. Vamos fazer o nosso intervalo agora de 10 minutos e a gente já volta daqui a pouco, tá? Todos os provimentos. Elas estão ali. 9. O reconhecimento de filho, ato personalíssimo. Ponto. Sobre o tema, marque a alternativa correta. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento poderá ser feito por
escritura pública ou escrito particular a ser arquivado em cartório, mas esse reconhecimento não pode preceder o nascimento do filho. Olha, a gente acabou de ver isso, né? A gente acabou de ver isso. 1609 no Código Civil. Olha que interessante. Vocês se lembram que eu falei? Essa lei é de 92, mas isso tem no Código Civil. 1609. Todo mundo aí no Código Civil, por favor. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito no registro de nascimento, escritura pública e escrito particular arquivado em cartório, testamento ainda que incidentalmente manifestado. Pessoal, isso é exatamente a letra da lei que a gente acabou de ver. Por manifestação direta expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. Lei 8.560. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes. Reconhecimento não pode ser revogado, mesmo quando feito em testamento. O testamento é um ato geralmente, juridicamente, é o exemplo, né, de revogabilidade. O ponto da irrevogabilidade é justamente isso aqui. É o reconhecimento do filho, né? O testamento é revogável, exceto essa parte. Os filhos maiores, eles só podem ser reconhecidos com a autorização deles. Só podem ser reconhecidos com a autorização deles. Por exemplo, havido fora do casamento, reconhecido por um dos cônjuges, não pode residir no local conjugal sem o consentimento do outro. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. E o menor pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos que se seguirem a maioridade ou a emancipação. Então, o filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento e o menor pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos que se destinarem à maioridade ou à emancipação. Prazo decadencial, né? É um direito sem uma pretensão. É um prazo decadencial. Não há surgimento de pretensão. Então, é exemplo clássico do prazo decadencial. Qualquer pessoa que tenha justo interesse pode contestar a ação de investigação de paternidade ou maternidade. Tranquilo. 1609. O reconhecimento de filho não pode ser revogado, salvo quando feito em testamento? Não. Nem mesmo quando feito em testamento. 1610. O reconhecimento de filho sendo irrevogável independe de consentimento do filho maior. Acabei de ler para os senhores. 1614. Depende. O reconhecimento de filho por pessoa relativamente incapaz independe de assistência de seus pais, tutor ou curador. Vamos ver aqui se aqui fala alguma coisa sobre isso. Não fala. Mas o relativamente incapaz pode sim reconhecer filhos. E aonde que nós temos isso? Aí que são elas. Na resolução do CNJ. E eu vou abrir aqui para os senhores. Vamos lá. Nós vamos aqui na resolução do CNJ, que é a resolução 16. Vamos lá. Vou colocar aqui para os senhores compartilharem comigo, para compartilhar com os senhores. Share. Vamos. Dispõe sobre a recepção pelos oficiais do RCPN de indicações de supostos pais de pessoas que já se acharem registradas sem paternidade estabelecida, bem como sobre o reconhecimento espontâneo de filhos perante os registradores. Esse aqui qual é?
Outro provimento muito importante, provimento 16. Vou marcar aqui. O senhor falou isso também nas normas. Mas é o seguinte, as normas, elas repetem os provimentos, né? Então, a gente vai fazer aqui as normas. Mas é sempre importante estar ali com a norma, né? O nome do provimento. Né? Porque é desagradável, né? Você sofrendo uma inspeção, uma correção, você ficar alegando provimento do CNJ, né? Porque eu acho que isso aí espelha um certo desprestígio, né? Do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral. Porque os estados, né, eles têm a competência para tratar desses assuntos. Em caso de menor que tenha sido registrado apenas com a maternidade, sem obtenção à época do reconhecimento do artigo da Lei 8.560, muita coisa sobre essa lei, nessa prova. Este deverá ser observado a qualquer tempo. O reconhecimento de paternidade deverá ser... Como assim? Em caso de menor que tenha sido registrado apenas com a maternidade estabelecida, sem obtenção à época do reconhecimento de paternidade pelo procedimento descrito na Lei 8.560, este deverá ser observado a qualquer tempo, procedimento da lei, correto? Sempre que durante a menoridade do filho, a mãe comparecer pessoalmente perante o oficial do RCPN e apontar o suposto pai. Não sei se os senhores perceberam, mas essa situação da 8.560 é quando ela aponta o pai. É quando ela aponta o pai. Não é aquela situação que ela não sabe quem é o pai. Não é isso. Não é aquela situação em que ela não aponta o pai. Não vou falar que ela não sabe quem é o pai, que isso é muito sexista. Na verdade, é quando ela não aponta. Quando ela não aponta, é outro procedimento. Os senhores conseguem observar? Que ali na 8.560, todos os momentos, eu vou voltar na letra assim para a gente... É porque isso é relevante. Todos os momentos é quando, em registro apenas com a maternidade, o oficial remeterá ao juiz certidão integral e o nome, prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a fim de ser averiguada. Ela informou o nome. O juiz, sempre que possível, ouvirá a mãe sobre a paternidade alegada. O juiz, quando entender necessário, determina a diligência. No caso do suposto pai confirmar, se o suposto pai não atende, o Ministério Público, né, vai intimá-lo. Na hipótese anterior, é dispensável o ajuizamento se a criança for para adoção. A iniciativa do MP não impede a quem tem interesse legítimo de intentar a investigação, no caso da adoção, né? Sempre a ação de investigação é quando tem-se o nome do pai, tá vendo aqui, nessa 8.560, como ela é organizada? Não é aquela situação quando a mãe não fala. E quando a mãe não fala, vocês vão remeter a documentação para o juiz e o juiz vai remeter a documentação para o Ministério Público. Mas não é aqui através da 8.560. Agora, onde está a fundamentação disso que eu estou a lhes dizer é que agora eu não vou saber falar. Por isso que a gente tem que ter muita segurança com fundamentação legal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Claro. Vamos lá. Essa situação aqui é a mesma da 8.560. Então, o pai apareceu depois. Poderá se valer de igual faculdade, o filho maior comparecendo pessoalmente. Aí vocês terá que ser observado a qualquer tempo o procedimento descrito no artigo 2º. O oficial providenciará o preenchimento de termo conforme modelo anexo a esse provimento, do qual constarão os dados fornecidos pela mãe e pelo filho maior e colherá a sua assinatura. Vamos lá. Para indicar o suposto pai com preenchimento e assinatura do termo, a pessoa interessada poderá comparecer ao oficial do RCPN diverso de onde está o registro de nascimento. O oficial perante o qual houver comparecida a pessoa interessada remeterá ao juiz corregedor permanente ou ao magistrado
competente, definido pelas normas legais, o termo mencionado no artigo anterior, acompanhando da certidão de nascimento e original cópia. O termo, né, de que a pessoa quer que seja indicando o suposto pai. Tem o termo, né? Preenchimento, assinatura, esse termo está anexo. O juiz, sempre que possível, ouvirá a mãe sobre a paternidade legada e mandará, em qualquer caso, notificar o suposto pai. O juiz, quando é necessário determinar que a diligência seja realizada em segredo de justiça, no caso do suposto pai confirmar expressamente, é termo de reconhecimento remetido de certidão oficial da serventia em que foi originalmente feito o registro de nascimento para a devida averbação. Pessoal, essa situação ela é distinta porque aquela outra é quando há o registro. Essa situação eu vou, na verdade, supor com uma certa segurança que esse provimento 16, por que eles não colocam a data no início do provimento? Que foi editado em... Quer ver quando foi Helena Calmon? Foi agora, 2012. Eram para aquelas situações que já havia, olha só, aquela situação que já havia ocorrido o registro da criança sem o pai. Então, esse provimento, aí a criança ou é menor ou é maior. E aí, essas situações. Aquela outra situação que nós tínhamos é quando a mãe comparece ao juiz e ao cartório sozinha, sem o pai. Vamos continuar aqui para ver o que... Mas ela é bem parecida com a outra, praticamente, né? Exato. Falei de igualdade, o filho maior. Aí o oficial vai tomar as medidas, o suposto pai confirma, lavra o termo de reconhecimento, o termo de reconhecimento vai para o oficial, e aí é feito averbado no caso, o suposto pai confirmar expressamente a paternidade, será lavrado o termo de reconhecimento e remetido de certidão ao oficial da serventia em que feito o registro para averbação, correto. O suposto pai não atende no prazo de 30 dias a notificação judicial ou nega a alegada paternidade, o juiz remete os autos ao MP ou da defensoria para que intente, havendo elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade. É dispensável o ajuizamento. A criança foi encaminhada para adoção, qualquer pessoa pode intentar a investigação de paternidade. A sistemática estabelecida no presente não poderá ser utilizada, seja aplicada em juízo o reconhecimento da paternidade, razão pela qual constará ao final do termo deferido, nos artigos antecedentes, conforme o modelo, declaração da pessoa interessada de que isso não ocorreu. Então, você pode ter o reconhecimento também por via judicial, né? Essa aqui é a via administrativa. Sem prejuízo das demais modalidades legalmente previstas, é administrativo, mas com participação do juiz, né? Com participação. Sem prejuízo das demais modalidades legalmente previstas, o reconhecimento espontâneo de filho poderá ser feito perante o oficial a qualquer tempo por escrito particular, que será arquivado em cartório. Público ou particular, se lembra no Código Civil? A pessoa poderá optar pela utilização de termo de preenchimento providenciado pelo oficial, conforme o termo anexo, a fim de efetuar o reconhecimento. Oi, pois não, Mário. Oi, desculpa te interromper, mas o que nós estamos procurando está no provimento 12. Não, a gente já falou. Ele aqui, ó, é o artigo 6º, parágrafo 4º. No 12, parágrafo 2º. É essa aqui, ó. Do artigo 5º também está. Especificamente isso. Na própria audiência parlamentar. O reconhecimento de filho de pessoas relativamente incapazes depende de assistência de seus pais, tutor, curador. Qual que você se refere? O provimento 12, artigo 5º, parágrafo 2º, fala a mesma coisa, reconhecimento de paternidade pelo pai relativamente à independência. Esse é o provimento 12. Isso. É o provimento 12. Ah, o provimento 16. Você está falando do provimento 12, né? O 12, artigo 5º, parágrafo 2º, seria isso? Exato. Está em ambos, É o provimento 12, é o que a gente acabou de ver agora. Não, a gente viu 16. 16. Vou abrir aqui o provimento 12. Vamos lá. Provimento 12. Vamos ver do que trata o 12. É isso. Artigo 5º, parágrafo. Isso, obrigado, Mário.
Será que... Isso aqui é outra situação. Esse provimento 12 é um provimento para atender questões políticas a respeito do subregistro, né? Quando o pai não consta o registro. Aqui esse 12. Vamos lá. Correto. Qual o artigo? Qual o parágrafo? Artigo 5º, parágrafo 2º. O reconhecimento da paternidade pelo pai relativamente incapaz independe da assistência de seu pai e tutor. Não, tá errado. É o pai que é relativamente incapaz aí. Não, tá invertido. O reconhecimento da paternidade pelo pai relativamente incapaz. Não, é pelo pai. O reconhecimento da paternidade pelo absolutamente incapaz depende de decisão judicial, a qual poderá ser proferida na esfera administrativa pelo próprio juiz que tomar a declaração do representante. Isso é importante, viu? O relativamente independe da assistência. Eu vou colocar aqui, então, até o parágrafo 2º do artigo 5º do provimento 12, né? E no provimento 16 é o artigo 6º, parágrafo 4º. O reconhecimento da paternidade pelo absolutamente incapaz depende da decisão judicial, a qual poderá ser proferida na esfera administrativa pelo próprio juiz que tomar a declaração do representante legal. Então, o outro lá, o provimento 16, está lá no parágrafo 4º do artigo 6º. O reconhecimento de filho por pessoa relativamente incapaz independe da assistência de pai, tutor e curador. Né? Provimento 12. Olha só como é importante a leitura dos provimentos, né? Vamos adiante. Questão 10. Vamos lá na questão 10. Então, já resolvemos isso. Questão 10. Acerca do registro de nascimento, assinale a alternativa correta. Caso o produto da concepção tenha sido expulso ou extraído do ventre materno sem vida, serão lavrados o registro de nascimento e a seguir o de óbito com os elementos cabíveis? Não. Não. Porque um ponto é nascer com vida e morre em seguida. Esse é o primeiro caso. O segundo é nascer morto. Pode parecer paradoxal, não, mas não é. O nascer morto, nascer sem vida, o nome dessa figura é o natimorto. É o natimorto. Como a gente faz? Nasceu com vida o livro A e o livro C. Correto? Livro A, o livro C. Esse aqui, natimorto, é o livro C auxiliar. E aqui você faz, obviamente, o que eles falam, as remissões recíprocas. Nascer com vida. Vamos lá. Caso o produto da concepção tenha sido expulso ou extraído sem vida, serão lavrados o registro de nascimento e a seguir o de óbito? Falso. Isso é falso. Vai ser lavrado o registro no livro C auxiliar. Se a criança falecer logo após o parto, tendo, no entanto, manifestado qualquer sinal de vida, o registro é lavrado no C auxiliar? Falso, mais uma vez. Isso tudo são os artigos 53, parágrafos 1º e 2º da 6.015. Os senhores podem aí estar com elas, com a lei. Eu vou abrir aqui, 53. Vamos lá. Se a criança falece logo após o parto, tendo, no entanto, manifestado qualquer sinal de vida,
serão lavrados o registro de nascimento e a seguir o de óbito com os elementos cabíveis e as emissões recíprocas. Correto? Letra C. Questão fácil. Se a criança falece logo após o parto, tendo, no entanto, manifestado qualquer sinal de vida, será lavrado apenas o óbito. Falso. E tem mais um ponto que eu gostaria de atentá-los. Se a criança morre no período de 1 ano, é obrigação sua, como oficial, antes de 1 ano, como oficial do SCPN, promover, verificar se foi lavrado o nascimento. E se não tiver sido, aí sim os senhores promoverão o registro do nascimento. No caso de a criança ter nascido morta, ou morreu na ocasião do parto, será, não obstante, feito o assento com os elementos que couberem e com a remissão ao óbito. Nasceu morta, será feito o registro no seu auxiliar. No caso de a criança morrer na ocasião do parto, mas respirou, serão 2 assentos, nascimento e óbito. No caso de ter a criança nascido morta ou de ter morrido na ocasião do parto, será, não obstante, feito o assento. Ele está falando aqui no caput, nasceu com vida, nasceu morta, não importa, vai ter registro. E como terá registro? Nasceu com vida e morreu em seguida, livro A, livro C, remissões recíprocas. Parágrafo 2º, nasceu morto, natimorto, livro C, auxiliar. Questão fácil. Letra C, estamos juntos? Acerca da escritura pública, marque a alternativa correta. Quando a gente faz aquele nosso curso de escritura pública, a gente começa a estudar a escritura pública a partir do artigo 215 do Código Civil. Então a gente observamos assim, os elementos da escritura pública no 215, a capacidade, a declaração de vontade, as partes, a qualificação subjetiva, se elas são capazes para exprimir a vontade. Vamos lá. A escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem constituição, transferência, modificação, renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente, inclusive em transferência de imóvel de sócio à sociedade em razão de integralização de capital de sociedade. Pessoal, isso até vigente no país, isso é verdade. Essa segunda parte, isso é falso. Quando houver nessa situação de integralização de capital com transferência de imóvel, não é necessário a escritura pública. Não é necessária a escritura pública. Porque basta a transferência descrita no contrato social ou na alteração devidamente registrado na junta comercial ou no cartório do registro da pessoa jurídica. Isso aí é o artigo 64 da 8934. Essa questão é muito difícil. Eu vou fazer o seguinte, vocês saibam então, não vou entrar no mérito dela agora não, porque essa questão é muito difícil. Vocês sabem o seguinte, se for integralização de capital, sociedade, vocês bastam para promover, vocês não precisam de uma escritura pública, ainda que esse imóvel tenha mais de 30. A fundamentação legal desse dispositivo é o artigo 64 da 8934 e o artigo 167, inciso 132 da Lei 6.015. Mas a gente já está tendo muita informação, então vamos adiante, isso é difícil. Fica só com a primeira parte, está errado. A demarcação e a divisão poderão ser realizadas por escritura pública, desde que maiores, capazes e concordem todos os interessados. Pessoal, isso também está correto. Então, isso aqui já eu vou olhar, é o novo CPC, é o artigo 571. Vamos lá. Novo CPC. Ctrl F. Eu vou aqui, da ação de divisão e demarcação de terras particulares. Artigo 571 do novo CPC. A demarcação e a divisão poderão ser realizadas
por escritura pública, desde que maiores, capazes e concordes todos os interessados, observando-se no que couber os dispositivos deste capítulo. Difícil isso, difícil. Vamos lá, não tem problema não, a gente está aqui para isso mesmo. Aos conviventes plenamente capazes, a lavratura de escritura pública declaratória de união estável é essencial para o seu reconhecimento como entidade familiar? Isso é falso. Eu não preciso de ter uma declaração, uma escritura pública declaratória de união estável para ser reconhecida como entidade familiar. Por quê? Porque para ser reconhecido como entidade familiar, eu tenho que preencher os requisitos do artigo 1723 do Código Civil. E o que diz isso? Vamos lá. 1723. Pública, duradoura. Vamos lá. Vamos lá, duradoura. Mil 723. É o artigo da... É reconhecida como entidade familiar, união estável. Peraí. É porque... Tá para... O que foi? Não está aparecendo? Não pague imposto de transferência. Professor AB pode ser judicial e se não houver concordância. Você está falando o quê? Na letra B? Peraí, deixa eu voltar aqui, Lorena. Deixa eu sair aqui do Stop Share só um minuto para eu ver você. Sobre a A, não paga imposto também de transferência, né? Ah, sim, sim. Não tem um imposto. A gente faz isso, né? Isso. E sobre a B, essa demarcação e divisão, quando ele fala poderão, né? Por quê? Porque se não houver concordância, ela pode ser judicial. Então, eu acho que a B é certa aí nessa. Não sei se estou certa. Não, peraí, deixa eu sair o seguinte. É porque eu estou aqui com duas abas. Vamos lá. A demarcação e a divisão, você está falando disso? Sim. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí só um minuto, por favor. A demarcação e a divisão poderão ser realizadas por escritura pública, desde que maiores, capazes e concordes todos os interessados, observando-se no que couber os dispositivos desse capítulo. Então é essa mesma certa, né? Sim. Perfeito. É a letra B certo. Essa é certa. Uhum. Essa é certa. Uhum. É porque aqui agora nós estamos falando sobre o artigo 1723. Sim. Não, eu sei. É que o senhor havia falado que essa B estava difícil, né? Mas eu fiquei pensando sobre esse poderão e, de fato, se ela não for, ela pode ser judicial, por isso esse poderão, né? Eu acho difícil porque aqui você tem que estar conhecendo bem o processo civil e naquela outra também falar sobre transferência de imóvel ou alteração no contrato social, você tem que conhecer muito bem o RCPJ, né? Eu tenho sim, com certeza. Então, vamos lá. 1406. O que caracteriza a união estável? Entidade familiar, homem e mulher, configurada na convivência. O que importa é convivência pública, contínua e duradoura. São 3. Pública, contínua, duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Não se constitui se houver os impedimentos, né? Exceto se a pessoa já estiver separada de fato judicialmente. Causas suspensivas não impedem, não caracterizam união estável, né? Relações não eventuais entre homem e mulher, ele não falou união estável entre homem e mulher que são impedidos. É concubinato. Voltando aqui então para a nossa letra C, não é indispensável, essencial para o reconhecimento como entidade familiar. A declaração antecipada da vontade de pessoa capaz de se consubstanciar instruções e vontades
a respeito do corpo ou de sua personalidade deverão ser formalizadas por escritura pública para sua validade jurídica. Pessoal, vocês lembram o que eu falei com vocês a respeito daquele testamento vital, que as disposições são para enquanto a pessoa estiver em vida? Esse testamento vital, ele está previsto no enunciado 528 da 5ª Jornada de Direito Civil. Vamos lá. Enunciado 528 da... Aqui, já localizei ele. Ó. Vamos lá. Esses enunciados são bem importantes. É válida a declaração de vontade. Estamos todos juntos? Estamos juntos? Então, vamos compartilhar. Não estou vendo vocês. O importante é que temos aqui. É válida a declaração de vontade expressa em documento autêntico, também chamado testamento vital, em que a pessoa estabelece disposições sobre o tipo de tratamento de saúde ou não tratamento, ela não quer tratamento, que deseja, no caso de se encontrar sem condições de manifestar a sua vontade. Testamento vital, muito importante. Testamento vital. Questão 12. Ué, mas essa tá errada? Não entendi essa letra D, não. Tá certo ou tá errado? Peraí. A declaração antecipada de vontade de pessoa capaz, se consubstanciar instruções e vontades a respeito do corpo ou de sua personalidade, deverão ser formalizadas por escritura pública? Não, não escritura pública, porque o que nós temos aqui é documento autêntico, declaração de vontade, documento autêntico. Ela não fala escritura pública. Está errado porque não há escritura pública. Mas não pode é ser por escritura também, em hipótese alguma? Pode, mas o enunciado da questão, ele é categórico dizer que isso só é formalizado por escritura pública, sendo que isso é falso. Pode ser com qualquer documento, qualquer declaração de vontade expressa em documento autêntico. Ótimo, obrigada. Voltando. Ficou claro essa questão 11? A gente sabe que aquela parte final basta a alteração, a transferência descrita no contrato social ou na alteração devidamente registrada na junta comercial ou no SCPJ. A letra B, sim, que consta isso no artigo 571 do novo CPC. A letra C, não é necessário ter união estável, na verdade, declaração antecipada, né, ter escritura pública para se consubstanciar a união estável. Vamos só resolver essa última 12 e a gente encerra por hoje, tá bem? Que é muito fácil, Compete aos tabeliães com exclusividade lavrar escrituras públicas, procurações públicas e atas notariais, reconhecer firma e autenticar cópias? Sim, artigo 7º, 8935, compete com exclusividade. Os tabeliães, mas não, quais tabeliães? Tabeliães de notas, então está errado. Não são os tabeliães, não. Compete aos tabeliães de notas. Letra B, compete aos tabeliães com exclusividade formalizar juridicamente a vontade das partes? Não, compete aos notários e é sem exclusividade, artigo 6º, da 8935. Letra C, compete aos tabeliães com exclusividade formalizar os atos e negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia? Compete aos tabeliães com exclusividade formalizar os atos e negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos de valor superior a 30 vezes? Pessoal, o que é isso? Isso, na verdade, é lavrar a escritura pública. Lavrar as escrituras públicas e as procurações públicas. Portanto, correta é a letra C, 12C. Compete aos tabeliães com exclusividade lavrar escrituras públicas, procurações públicas e atas notariais, reconhecer firmas e autenticar cópias? Não, tabeliães de notas com exclusividade. A letra A está errado. A letra B são os notários, também está errado. A letra C é a mesma, a letra D é a mesma hipótese da letra B. Compete aos notários, sem exclusividade, autenticar fatos. Portanto, a letra C, aos tabeliães com exclusividade. É uma questão também não tão óbvia assim, porque mudou a redação. Então, os senhores têm que estar bem familiarizados ali. O artigo 6º é a competência dos notários, não é com exclusividade.
Formalizar juridicamente a vontade das partes é o primeiro. Redigir, autorizar a redação, né, dos atos é o segundo. E autenticar fatos. Autenticar fatos é o terceiro. Enquanto, do outro lado, nós temos com exclusividade dos tabeliões de notas, no artigo 7º. Escritura pública, procurações públicas, lavrar o testamento público e aprovar o cerrado, as atas notariais, autenticar cópias e reconhecer firmas. Ó, pessoal, vou terminar aqui por hoje e eu vou parar a gravação aqui agora